Olá, muito bem. Vamos ver agora a unidade 2 da matéria análise criminal, que trata da estatística aplicada à análise criminal, certo? A estatística está presente nas decisões simples até nas mais complexas do nosso cotidiano. E essas informações não podem ser repassadas de qualquer maneira, certo? Existem regras específicas para a coleta de dados, para a sua análise e até mesmo para a definição da estimativa de confiabilidade da pesquisa. Enfim, todas essas regras surgem baseadas em ferramentas desenvolvidas no estudo da estatística. Qual que é o objetivo dessa unidade, então? A gente interpretar dados de crimes por meio do uso de técnicas de estatística básica, propiciando compreensão e padronização dos métodos de análise, certo? Objetivo específico: conhecer conceitos e aplicações de técnicas relacionadas à estatística, aplicar fórmulas básicas de cálculos matemáticos para obtenção de resultados específicos e conhecer regras tabulares e gráficas de apresentação de dados estatísticos, ok? O que é estatística? É uma ciência aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Com base já nessa premissa, a gente vai agora entender o conceito de população e amostra tão importantes aí na parte de estatística. População é um conjunto total de elementos portadores de, pelo menos, uma característica comum ou observável. Também pode ser definida como qualquer coleção de indivíduos ou valores, finita ou infinita, ou seja, definida ou indefinida. E a amostra? O que seria a amostra? É uma parte representativa dessa população. A gente vai buscar uma parte dessa, pega só uma parte dessa população, a gente está pegando uma amostra dessa população, usada em virtude da impossibilidade no tratamento de todos os elementos da população. Uma pesquisa, por exemplo, a gente tem como pesquisar todas as pessoas de um determinado município, a gente vai lá e pesquisa uma amostra da população, ok? E nós temos dois tipos de amostra, né? De técnicas de amostragem, né? A amostragem aleatória simples e a amostragem estratificada. O que é a amostragem aleatória simples? Como o próprio nome diz, todos os elementos da população têm a mesma chance de serem escolhidos como elementos de amostra, ou seja, é um sorteio. Tem uma população e busca-se de qualquer forma ali uma amostra, né? Pinça-se ali uma amostra, independente de qualquer tipo de critério. Essa é uma amostragem aleatória simples. Já a amostragem estratificada consiste na divisão de uma população em grupos, ou seja, em estratos, segundo alguma característica, ou seja, daquela população a gente vai pesquisar a população de homens ou população de mulheres, com idades entre 15 e 25, 26 a 36, com renda média de tantos reais, ou seja, ela já existe uma definição. Essa é a amostra estratificada. Quando não existe nenhum critério para essa seleção, é a amostra aleatória simples. A estratificada, ela parte de um critério, ok? Tabela. É uma forma não discursiva de apresentar informações das quais o dado numérico se destaca como informação central. Deve apresentar os dados de modo resumido e seguro, oferecendo uma visão geral do comportamento do fenômeno. Temos um modelo aí de uma tabela, com todos os elementos que a gente vai ver a partir de agora, ok? Principais elementos de uma tabela. Título é a indicação que precede a tabela e contém a identificação de 3 fatores do fenômeno: a época a qual se refere, o local onde ocorreu o evento e o fenômeno que é descrito. Olha lá, olha o título lá, tabela 1, quantitativo de roubos no município de Monte Leve pelo meio utilizado de 2020 e 2021. Esse aí é o título com todas essas 3 informações que foram apresentadas lá, né, que são necessárias. Tá? A moldura deve ser feita com no mínimo 3 traços horizontais paralelos. O primeiro para separar o topo, né? Lá, o primeiro traço separa o topo, é o primeiro traço na horizontal lá em cima. Ó. O segundo para separar o espaço do cabeçalho, está lá definido o cabeçalho através do segundo traço, né? E o terceiro para separar o rodapé. Nesse exemplo aqui nós observamos, na verdade são 4, né? A gente fala que no mínimo são 3 traços horizontais da moldura, nós temos aqui 4 traços, né? O mínimo são 3, certo? Não deve ter traços verticais, né? Foi o terceiro traço, né? Isso para separar o rodapé.
Então, o rodapé é onde está a fonte lá, está separado pelo último traço, né? E tem um quarto traço aí para mais. Não tem problema. O importante é que, no mínimo, tenha 3 traços, tá? Não deve ter traços, a tabela não deve ter traços verticais que delimitem a esquerda e a direita. A gente pode observar aqui, ó, as laterais são abertas, são vazadas, elas não são fechadas ali, porque elas têm que permanecer abertas. Contudo, pode ser facultada a utilização de traços verticais no meio, né, da tabela. É facultativo o emprego de traços verticais para a separação das colunas no corpo da tabela. A gente podia separar as colunas. Quais são as colunas ali? 2020, podia ter um traço à esquerda e à direita, 2021, traço à direita, pronto. Nós tínhamos aí a definição das colunas através desses traços. No interior da tabela não tem problema, para definir as colunas, separar as colunas. Nas laterais, sempre aberto, tá? Não tem traço na lateral. Os principais elementos de uma tabela. O cabeçalho é a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Toda tabela deve ter o cabeçalho inscrito no espaço deste para indicar complementarmente ao título o conteúdo das colunas. Olha lá. Meio utilizado, 2020, 2021, variação percentual. Isso aí é o cabeçalho. Indicador de linha. Toda tabela deve ter indicadores de linha inscritos nas colunas indicadoras para indicar complementarmente ao título o conteúdo das linhas. Qual seria o indicador de linhas aí? Nós temos lá arma de fogo, arma branca, ameaça, agressão física, tá? E esses aí são as informações do indicador de linha. E a fonte, que é a indicação da entidade responsável pelo levantamento dos dados. Temos lá a fonte, nesse caso aqui são dados fictícios, né? Seria poderia ser armazém de informações, né, do CIDS, alguma coisa nesse sentido, mas como é um dado fictício aqui, só para a gente entender mesmo, aparece ali ao final, ok? Essa fonte está lá como também um dos elementos da tabela. Temos outros elementos. O número, né, nós já observamos lá, aqui, ó, tabela 01, esse é o número. Número escrito no seu topo sempre que um documento apresentar 2 ou mais tabelas para identificá-la, permitindo assim sua localização. Tabela 1, tabela 2, tabela 3. Deve ser feito com algarismos arábicos e não romanos, tá? De modo crescente, precedidos da palavra tabela, podendo ser subordinada ou não a capítulos e seções de um documento. A apresentação do tempo, né, toda série temporal consecutiva, ou seja, ininterrupta, deve ser apresentada em uma tabela por seus pontos inicial e final, ligados por hífen. Olha lá, um exemplo lá. 2015-2020. O que a gente está falando? Que informação está sendo trazida para a gente aí? Que os dados, os anos analisados, são todos os anos de 2015 a 2020. Eles apresentam dados de todos os anos, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Separado com traço, são todos os anos no intervalo. E a série não consecutiva, quando uma informação de algum ano ali, ela não aparece, né, na tabela. A gente vai utilizar uma barra, tá, lá, de 2015 a 2020. O que essa informação está sendo transmitida com essa informação? De 2015 a 2020, nesses dados aí, no mínimo, um ano não apresentou informação. No mínimo, pode ser 2, 3, 4, entendeu? Só 2015, 16, 2020, certo? Quando são todos os anos, um traço. Tá? Quando não forem todos os anos, quando no mínimo um não se apresentar ali, as informações dele não forem apresentadas, é uma barra, ok? Medidas de tendência central, que mostram o valor representativo em torno do qual os dados tendem a se agrupar com maior ou menor frequência. As 3 medidas mais utilizadas são média, mediana e moda. Tá? Média. A média é representada pela fórmula onde o numerador significa o somatório dos valores dos elementos do conjunto. E o denominador representa a quantidade de elementos somados. Ou seja, nesse exemplo que a gente está vendo ali embaixo, ali, ó, qual que é o conjunto? É o conjunto dos meses do ano. Nós temos, de janeiro a dezembro, 12 elementos no conjunto. 12 elementos no conjunto. Como é que é feita a média? A gente soma os valores desses elementos, os valores deles, 10 mais 10 mais 7 mais 12, a gente vai somar esses valores, vai ter um total.
e vai dividir pelo número de elementos do conjunto. Qual que é o número de elementos? Eu acabei de falar. Estamos falando aqui de meses do ano, de janeiro a dezembro são 12, então nós temos 12 elementos. A gente vai somar esses valores, dividir por 12 e teremos uma média aritmética mensal, ok? Uma observação importante: deve ser usada quando a distribuição dos dados é simétrica, né? Ou seja, os dados apresentados ali não tem nenhum número discrepante, né? Um número ali que extrapola, a gente vai falar dele mais para frente, daqui a pouquinho. Certo? Os números são simétricos, são ali próximos, os valores próximos uns dos outros. Né? Ali tem 10, 20, 7, 12, 9, 8, beleza. Se aparecer esse número aí 30, 35, 40, a gente já não utilizaria, né, a média para calcular o valor que a gente busca aqui, ok? Porque isso ia dar uma percepção equivocada da realidade. Esse número, né, esse outlier aí que a gente vai falar lá na frente, esse número discrepante, ele vai jogar o valor da média muito para o alto e não vai refletir aquela realidade. Né? Ali, conforme o próprio nome já diz, é um número discrepante, é um fator discrepante. Tá? Temos aí ó, a resolução do que a gente comentou. A gente vai somar, o primeiro passo lá para definir a média aritmética, é somar os valores. 10 mais 10, mais 7, mais 12, mais 11, vai somar tudo, todos os valores dos elementos, e dividir pelo número de elementos, olha lá, número 12, são 12 elementos, somamos os valores dele e dividimos por 12. A gente vai ter 9. O que significa? Que ocorreram, em média, 9 homicídios por mês no município. Em média, tá? A mediana, ela é um conjunto ordenado, guardem isso, ordenado, né, onde o ponto central que divide esse conjunto em dois subconjuntos, com o mesmo número de elementos, chama-se mediana. Esse ponto central que divide esse conjunto em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos chama-se mediana, certo? Como é que a gente vai calcular a mediana? Vamos passar para frente aqui? Olha lá. A gente vai, conforme mencionado, a gente vai ordenar a sequência de números. Ela está ordenada. 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12. Pessoal, nós devemos ordenar em ordem crescente? Não é irrelevante essa informação. Tá? Pode ser tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. O importante é que os números estejam ordenados, ok? Então, ordenamos lá os números lá, de 6 a 12. Aqui a gente está tratando de uma sequência par, né? Vamos dar uma adiantada rapidinho aqui, só para a gente entender com mais facilidade, quando a gente tem um conjunto de números com elementos de número ímpar. Olha lá, nós temos ali um conjunto com 5 elementos, 7, 9, 15, 16 e 21. Como é que a gente descobriu a mediana dele? A gente ordenou esses números, né? 7, 9, 15, 16, 21. Podia ser o contrário, 21, 16, 15, 9, 7, ou seja, se é crescente ou decrescente não interfere, certo? E o número central, ou seja, aqui que está dividindo o conjunto em dois outros subconjuntos com o mesmo número de elementos, nós temos 2 elementos de um lado e 2 elementos de um outro, esse número é a mediana, certo? Esse número. O número, a gente está falando aqui na questão com a sequência, um conjunto ímpar, um conjunto numérico ímpar, beleza? E quando for par? Como é que a gente vai fazer para dividir? Quando for par, é simples. A gente vai fazer a média aritmética dos 2 números centrais, aqueles 2 números que dividem o conjunto em 2 subconjuntos com o mesmo número de elementos. Nesse exemplo aqui, o nosso conjunto ele é par. Então ele não tem um número central. Ele não tem um número aí que a gente busca no ele vai dividir em número de elementos diferentes. A gente vai ter que pegar os 2 números centrais, certo? Os 2 números centrais ali são o quê? 9. Então a gente vai fazer a média aritmética desses 2 números. 9 mais 9, 18 dividido por 2, 9. Então a mediana para esse exemplo ela é 9. Tá? Aqui a gente já utilizou isso aí, né? Esse exemplo, o que foi mencionado anteriormente, vamos lá reforçar, em um conjunto de dados, quando possui valores muito diferentes, né, retornar ao conjunto de dados e observar se existe algum dado discrepante, ou seja, né, conhecido como outlier também alguns falam, né, outlier. Se a distribuição é assimétrica, a mediana deverá ser preferida em detrimento da média. Nesse exemplo aqui, se o último número, por exemplo, fosse 63,
Como é que a gente vai fazer a média dessa sequência numérica aí? Não teria como. Ele ia dar um resultado que não refletiria a realidade. Então a gente utilizaria o quê? A mediana. Mesmo que ao invés do 12 ali fosse 63, a mediana seria 9 e traria um retrato mais fiel desse conjunto. Uma outra solução é a gente excluir esse número discrepante, a gente exclui o 63 e faz a média dos 11 elementos que sobraram. É outra solução também, tá? Já a moda. O que é a moda? Pessoal, o que é moda? Moda é aquilo que está todo mundo fazendo, né? A música da moda todo mundo está cantando, um restaurante da moda todo mundo está indo, uma roupa da moda todo mundo está usando, ou seja, é aquilo que se repete. Então aquilo que se repete é moda, certo? Em um conjunto de números, chamamos de moda o valor que ocorre com maior frequência, que mais se repete. Isto é, o valor mais comum. Tem um exemplo aí da quantidade de roubos, né, por mês aí do município de Vilaça, em 2020, é só um exemplo. Qual o número que mais se repetiu? O 29. Então, 29 é a moda, certo? O valor da moda é igual a 29 roubos mensais, ok? Variação percentual. O que é a variação percentual? É a relação entre dois valores previamente definidos na forma percentual, ou seja, multiplicado por 100, a partir de uma comparação evolutiva em determinado espaço de tempo. O seu resultado pode ser negativo ou positivo. Resumindo, o que é a variação percentual? É a gente descobrir quanto que variou de uma situação para outra, quanto que aumentou ou reduziu percentualmente de um cenário para outro. Nós tínhamos um cenário inicial, agora a gente vai analisar um cenário final. Qual foi a variação percentual de um cenário para outro, certo? Existe uma fórmula para isso, a fórmula é essa aí, ó, de variação percentual. É o valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, vezes 100. A gente vai ter o percentual de variação. Tá? Uma forma resumida ali, ó, valor final dividido por valor inicial, vezes 100, vezes 100, menos 100. Vai dar o mesmo resultado. Essa é uma forma resumida. Tem outra mais resumida também. O valor final, o valor inicial, menos 1 vezes 100, mas vamos usar isso aí, não é o que foi apresentado para vocês. Vamos usar só esses dois aí, tá? Que é a fórmula de cálculo, que está início, a primeira que é demonstrada aí, valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100, e a fórmula reduzida é valor final dividido pelo valor inicial vezes 100 menos 100, tá? A gente tem um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Suponha que o número total de veículos furtados no primeiro semestre de 2020 em determinado município foi 25 veículos, valor inicial, 25, tá, no primeiro semestre. No segundo semestre foram 30 veículos furtados. Então temos 25 é o valor inicial, primeiro semestre, 30 no segundo. Qual é a variação percentual de um semestre para o outro? Quanto que variou do segundo semestre com relação ao primeiro? Utilizando a fórmula lá, a gente está usando aqui a fórmula resumida. Ó. Valor final 30 dividido pelo valor inicial 25 vezes 100 menos 100. A gente vai achar 20%. A variação percentual foi de 20%. Lembrando, quando não tem o sinal na frente do número, a gente está se referindo a um número positivo, certo? É ali como se existisse um sinal de mais ali na frente do 2 ali. Mais 20%. Isso representa um aumento. Quando não tem nenhum sinal, estamos falando de um aumento. Então tem um aumento de 20%. Quando apareceu o sinal negativo, tracinho ali, né, na frente do 2 ali, para menos 20, significa que houve uma redução com relação ao valor inicial, ok? A importância do uso dos gráficos. Os gráficos fornecem informações relevantes para a síntese dos dados. Seu objetivo é passar para o leitor uma visão clara do comportamento do fenômeno em estudo e transmite a informação mais imediata do que uma tabela comum, em que a supremacia de determinadas grandezas não aparece com tanta nitidez como num gráfico, certo? Quais são os requisitos fundamentais no gráfico? Simplicidade, né, deve ser destituído de detalhes de importância secundária, evitando-se também traços desnecessários que possam levar o observador a uma interpretação equivocada do fenômeno, aquela poluição visual. A falta de simplicidade é um dos problemas mais frequentes na execução de gráficos. Tá? Clareza. O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. E veracidade. O gráfico deve ser a verdadeira expressão do fenômeno em estudo.
tem como elementos indispensáveis para análise e entendimento dos gráficos. Elementos indispensáveis. Princípio: título, eixo e fonte. Elementos indispensáveis para análise e entendimento dos gráficos. Título, eixo, fonte. Título: deve ser o mais completo possível. Pode ser escrito em cima ou abaixo do gráfico. Em trabalhos científicos é comum estar abaixo da figura. O eixo: no eixo das abscissas, o eixo vertical, a escala cresce da esquerda para a direita e é escrita embaixo do eixo. A informação está abaixo do traço. E no eixo das ordenadas, o eixo vertical, a escala cresce de baixo para cima e é escrita à esquerda do eixo, à esquerda do traço. E a fonte: os gráficos devem exibir no rodapé a fonte que forneceu os dados. Olha aí os elementos do gráfico aí. Título, eixos e fonte. Tá vendo? Ó? Tem lá o título com a informação, o eixo, né, o eixo das abscissas, né, que é lá que indica os setores. Você vê que a informação, realmente, setor está abaixo do traço. E o eixo das ordenadas trata da quantidade, ele é vertical, de baixo para cima, e está à esquerda do traço, aí, do eixo propriamente. A informação numérica está à esquerda do eixo, propriamente dito, além da fonte. Ok? Elementos, conforme foi mencionado ali, elementos indispensáveis, tá? Título, eixo e fonte. Legenda. A legenda, embora não seja um elemento obrigatório em todos os gráficos, quando é apresentada mais de uma variável qualitativa ou temporal, torna-se um elemento obrigatório de suma importância para possibilitar a identificação das variáveis. Nesse exemplo que a gente usou aqui, a gente está falando, a gente tem uma informação temporal, informação dos anos, e ele tem uma legenda lá, 2020, 2021. Sem aquela informação ali, a gente ia saber do que se trata o gráfico? Não. Ou seja, para esse caso específico aí, a legenda ela é, sim, imprescindível, ela é necessária, tá? Agora, os tipos de gráficos. Nós temos gráficos de colunas. Tem por finalidade comparar grandezas por meio de retângulos de igual largura e alturas proporcionais às respectivas grandezas. Com barra ou coluna representa a intensidade de uma modalidade do atributo. Temos um modelo aí de gráfico de colunas. Gráfico de linhas representa observações ao longo do tempo, em intervalos iguais ou não. Traduzem o comportamento de um fenômeno ao longo do tempo. As informações básicas desse tipo de gráfico são tendência e sazonalidade. Por este gráfico, pode-se observar quais crimes ocorrem com maior ou menor frequência em determinadas épocas e, com isso, planejar mecanismos para combate específico à modalidade delituosa. Olha um exemplo aí do gráfico, aí, todos os elementos, inclusive a legenda. Tá vendo? O gráfico de linhas. E, por fim, o gráfico de setores, que esse tipo de gráfico é usado para representar as relações das partes de um todo entre si e entre as partes e o todo, né, ressaltando a participação do todo, o dado total. A gente, quando observa toda a informação ali, né, o todo está disposto ali, quais são as partes desse todo que representam a informação que a gente está buscando. A gente tem armas de fogo, olha lá, percentual de armas de fogo, de ameaça, de armas brancas, de crime de agressão física, tá? E por fim, e assim a gente encerra a unidade 2 aqui da nossa matéria.